A menina deu para a mãe uma balinha da professora, depois a mãe entrou em pânico e ligou para o 190. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A casa onde moravam Marta e Luísa ficava no canto final de um conjunto habitacional simples na periferia. Marta era mãe solteira, trabalhava nos turnos da manhã e da tarde no supermercado Felipe Marti, quase sem tempo livre. Desde que o marido a deixou, quando Luísa ainda nem sabia engatinhar, sua vida girava apenas em torno do trabalho e da filha. Mãe, experimenta metade comigo? Foi a professora Adriana que me deu, sugeriu Luísa, já tirando o papel que envolvia a bala redonda, pequena, cor-de-rosa clara. Marta riu. Não, pode comer, filha. A mamãe não gosta muito de doce. Luísa pegou a bala e colocou na boca, fechando os olhos como se estivesse saboreando algo mágico. É muito gostosa, mãe. Tem gosto de morango com uma coisa geladinha. Marta sorriu, passando a mão no cabelo da filha. Amanhã na escola, lembra de agradecer à professora Adriana, tá? Tá bom. 3 dias depois. Mãe, hoje ganhei bala de novo. Marta virou-se, um pouco surpresa. Foi a professora Adriana de novo? Luísa assentiu, estendendo a bala idêntica à da outra vez. Parece igualzinha àquela do outro dia. Eu fui boazinha, por isso ganhei mais uma. A professora disse que é nosso segredinho. Segredo? Luísa apertou a bala na mão, o olhar um pouco tenso. Ela disse para não contar para ninguém, mas contar para a mãe não tem problema, né? Marta parou por uns segundos, depois sorriu. Claro que não. Eu sou sua mãe. Naquela noite, depois que Luísa dormiu, Marta abriu a gaveta da cozinha e olhou para a bala que a filha tinha trazido. Sem marca. Envolta apenas em um plástico rosa claro, tão simples que parecia genérica. Sentou-se à mesa, pegou o celular e pesquisou o bala rosa sem marca recompensa escolar. Nenhum resultado claro. Tentou procurar pelo nome da professora Adriana Monteiro, como Luísa havia dito, mas só encontrou alguns registros no corpo docente da escola Colégio Nossa Senhora das Graças. Sem redes sociais, sem informações pessoais. Marta suspirou. Talvez estivesse exagerando. Hoje em dia, ter uma boa professora já era uma sorte enorme. Mas, por que pedir segredo sobre uma bala? Uma semana depois. Mãe, hoje ganhei 2 balas. A professora disse que eu sou especial. São as mesmas balas de antes? Luísa assentiu, empolgada. Dividi uma com o Mateus. Quem é Mateus? Um colega da mesa do lado. Mas a professora disse que não é para dividir com todo mundo, porque nem todo mundo merece. Marta franziu o senho. A professora Adriana disse isso? Sim. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Algo não estava certo. No dia seguinte, foi à escola mais cedo, esperando do lado de fora como qualquer mãe. Quando o sinal tocou, ela caminhou em direção à sala dos professores. Com licença, a professora Adriana está? Uma professora mais velha que estava perto da porta respondeu. A professora Adriana está se preparando para entrar em sala. A senhora é mãe de Luísa, do primeiro ano B. Ah, aguarde só um instante, por favor. Alguns minutos depois, uma mulher de pouco mais de 30 anos saiu da sala. Cabelos presos num coque arrumado, camisa creme e saia lápis azul. Olhos castanhos, sorriso leve. Olá, eu sou a Adriana Monteiro. Em que posso ajudar? Olá. Eu sou a mãe da Luísa. Só queria conversar um pouco. A professora Adriana inclinou a cabeça. Sobre o desempenho dela. Ou algum problema de comportamento? Na verdade, sobre umas balas que a senhora tem dado para ela. O olhar da professora Adriana brilhou por um instante. Ah, sim, são pequenas recompensas que costumo dar para os alunos bem comportados. Luísa é uma das alunas mais dedicadas da turma. Mas, essas balas não têm marca nenhuma. Me preocupo, sinceramente. Entendo.
Adriana colocou a mão sobre o peito, com um ar de sinceridade. Mas pode ficar tranquila. Compro essas balas de uma loja artesanal, feita por uma conhecida. São totalmente naturais. E por que não tem embalagem? Por serem artesanais. Cada lote é feito só para a semana. Entendo sua preocupação, mas nunca recebi nenhuma reclamação. Marta apertou os lábios. A senhora poderia parar de dar essas balas para Luísa? Adriana sorriu. Claro, se essa for sua vontade. Mas acredito que ela ficará um pouco triste. Não tem problema. Ao sair da escola, Marta não se sentiu aliviada como esperava. Pelo contrário, algo dentro dela pesava ainda mais. Numa tarde de fim de semana, Marta foi à farmácia do Sr. Ramiro Ferreira, um farmacêutico aposentado. Seu Ramiro, eu tenho uma bala aqui, o senhor pode analisar? Ramiro levantou os óculos, curioso. Bala? Sim, eu sei que sou estranho, mas minha filha tem trazido da escola todos os dias. Sem marca, sem cheiro específico, mas estou desconfiada. Ramiro assentiu. Me dê aqui. Ele usou um instrumento para tirar o invólucro, triturou a bala e colocou numa solução de análise preliminar. Depois de alguns minutos, franziu o senho. Tem traços de um sedativo leve. Não muito, mas o suficiente para acalmar o sistema nervoso, reduzir reações. Marta empalideceu. Sedativo? De dose leve. Talvez a criança nem perceba, mas a longo prazo pode ser perigoso. O senhor tem certeza? Isso é só um teste rápido. Para ter certeza, precisa enviar para um laboratório. Eu vou fazer isso. No caminho de volta, as mãos de Marta tremiam. Apertava a bolsa com força, onde guardava 3 balas que havia mantido nos últimos 10 dias. Naquela noite, Marta sentou-se ao lado da cama de Luísa. Filha, você lembra se mais alguém da turma ganha balas como você? Luísa assentiu, depois ficou em silêncio. Por que está quieta? A professora disse, para não contar. Ela falou que, se contar, não é mais especial. Mas eu sou sua mãe. Luísa abaixou a cabeça. Tem o Mateus, a Camila e o Diogo. Mas não é todo dia. Entendi. Teve um dia que ela riscou o nome da Camila. Aí a Camila ficou muito triste. Ela riscou o nome? Luísa não respondeu mais. Marta mordeu os lábios, com o coração em tumulto. No dia seguinte, ligou para outra mãe, Paula, mãe da Camila. Você percebeu alguma mudança estranha na sua filha ultimamente? Na verdade, sim. Ela anda meio distraída, com dor de cabeça frequente, por quê? Você já ouviu falar das balas que a professora Adriana dá? Paula hesitou. Já, mas achei que era só bala comum. Não é. Naquela noite, Marta recebeu o laudo do laboratório. A bala continha vestígios de uma substância chamada fenodol, proibida para crianças sem prescrição médica. Marta caiu no chão, segurando a cabeça com as mãos. Lembrou das noites em que Luísa ficava sonolenta, falava sozinha. Dos momentos em que parecia cansada sem motivo. Ela não podia mais ficar em silêncio. A professora Adriana disse que hoje eu fui a mais boazinha da turma, sabia, mãe? Luísa disse, sentada no sofá, balançando as pernas e levantando a bala rosa como um troféu. Marta estava na pia, lavando louça, mas sua mão parou no meio do caminho. Boazinha por quê, filha? Eu fui a mais rápida na lição e ajudei a professora a limpar o quadro. Ela disse, da Luísa da professora é um anjinho ao ponto. Marta se aproximou e puxou a filha para perto. Você lembra de outros colegas que ganharam bala como você? Luísa franziu a testa. O Mateus ganhou poucas. O Diogo uma vez ganhou 2, mas depois não ganhou mais porque conversou na hora do soninho. A professora disse que quem fala nessa hora não é confiável. Ela disse isso mesmo? Sim. Luísa assentiu, brincando com a pontinha do plástico da bala.
E hoje ela falou mais alguma coisa. Luísa ficou em silêncio por alguns segundos. Ela pediu para eu não contar que ainda está me dando bala. Disse que tem medo que a mãe fique brava. Ela disse isso? Luísa assentiu. Mas eu acho que a mãe não vai ficar brava, vai? Marta apertou o ombro da filha com carinho. Não, não vou ficar. Só estou pensando. Na manhã seguinte, Marta foi cedo à escola. O prédio ainda estava quieto. Sentou-se numa cafeteria do outro lado da rua, pediu um suco de laranja, mas não tomou um gole sequer. Quando os alunos começaram a entrar, esperou até o portão se fechar, então pegou o celular e ligou para um velho conhecido, Lucas Nascimento, pai do Diogo, que já havia trabalhado no setor de saúde da cidade. Alô, Lucas? Marta? Há quanto tempo? Tudo bem. Você lembra da professora Adriana, do primeiro ano B? Lembro. Por quê? Minha filha Luísa está recebendo balas dela todos os dias. Sem marca, sem origem definida, e acabei de descobrir que tem um leve sedativo. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Você tá falando sério? Vou te mandar o laudo agora. Segundos depois, a tela mostrou uma nova mensagem em foto do exame com a assinatura do laboratório. Meu Deus, Lucas suspirou. O Diogo também tem estado estranho, cansado, sem foco. A gente achou que era cansaço da escola. Não é. E agora? O que a gente faz? Pensei em ir à polícia. Mas tenho medo de parecer exagero. Pelo menos preciso de alguém para me apoiar. Claro. Pode contar comigo. Naquela noite, Marta organizou todas as balas que guardava. 12 no total, todas iguais. Fotografou cada uma, cada embalagem, cada anotação que Luísa havia dito sobre como ganhará cada bala. Depois, abriu a agenda escolar e escreveu uma mensagem firme. Não autorizo a professora Adriana a fornecer qualquer item à minha filha sob nenhuma circunstância. Ela selou o envelope e mandou no dia seguinte. Terça-feira à noite. Luísa dormia, a luz do abajur refletia suavemente em seu rostinho delicado. Marta sentou-se ao lado, segurando a mão da filha. Meu amor, ela sussurrou. Me desculpa por não ter percebido antes. O celular vibrou levemente. Lucas mandou uma mensagem. Amanhã à noite, vou levar o Diogo para fazer exames. Aviso se tiver novidades. Quarta-feira. Dona, a Marta está ligando, gritou a recepcionista. A diretora Isabela Rocha saiu da sala administrativa. O que está acontecendo? Ela é mãe da Luísa, da turma 1B. Quer falar com urgência. Marta entrou com um olhar determinado. Olá. Preciso conversar com a senhora e com a responsável pela turma 1B, o quanto antes. Sobre o quê? Sobre a professora Adriana Monteiro distribuir balas com substâncias sedativas para os alunos. A diretora Isabela ficou chocada. Você tem provas disso? Trouxe comigo. Marta colocou sobre a mesa uma pasta com exames laboratoriais, imagens dos doces e depoimentos preliminares de Luísa e Diogo. Você deveria deixar isso para as autoridades. Sim. E já chamei a polícia educacional. Eles farão uma inspeção surpresa nesta semana. Só estou avisando para que a escola não seja pega desprevenida. Você fez isso sem passar por nós? Porque eu não sabia em quem podia confiar. O rosto da diretora Isabela ficou vermelho, mas ela permaneceu em silêncio. Naquela tarde, um homem de óculos entrou na sala da segurança da escola. Sou o sargento Carvalho da Polícia Educacional. Hoje farei uma inspeção surpresa na turma 1B. Chamem a professora Adriana Monteiro. Adriana apareceu sorridente no corredor. Aconteceu alguma coisa? Recebemos uma denúncia sobre o uso de itens não identificados distribuídos aos alunos. A senhora tem algo a declarar antes? Adriana parou por um instante, depois respondeu suavemente: eu só dei balas às crianças. Era uma pequena recompensa.
A senhora tem a caixa onde estão guardadas? Está na minha gaveta. Carvalho a acompanhou até a sala de aula. Na gaveta, havia uma caixa plástica cheia de balas cor-de-rosa. Ao lado, um caderno de capa preta com o rótulo Registro de Comportamento Turma 1B. Carvalho abriu. Lá estavam listados os nomes dos alunos, datas de distribuição e observações de comportamento. Luísa, o obediente 2 balas. Mateus, um bagunceiro sem recompensa. Camila, chorou excluída da lista. Professora Adriana, quem autorizou a senhora a usar esse sistema de avaliação? Esse é o meu método de disciplinar a turma. A senhora sabe que as balas contêm substâncias proibidas para crianças? Adriana começou a chorar. Eu só queria que eles se comportassem. A senhora terá que prestar esclarecimentos às autoridades. Acompanhe-nos, por favor. A notícia de que Adriana foi levada se espalhou rapidamente pela escola. Os pais ficaram em choque. A imprensa começou a procurar informações, mas a escola emitiu uma nota oficial. Estamos colaborando plenamente com as autoridades. Não faremos mais comentários neste momento. Naquela noite. Você está triste por a professora Adriana não dar mais aulas? Marta perguntou enquanto escovava os cabelos de Luísa. Luísa ficou em silêncio. Pode me dizer a verdade. Eu, um pouco. Mas, esses dias eu andava com dor de cabeça depois de comer a bala. Então, a partir de amanhã, ninguém mais pode te dar doce, tá bom? Luísa assentiu. Só a mamãe. Marta abraçou a filha com força, as lágrimas escorreram silenciosamente. Na manhã seguinte, Lucas ligou. Diogo tem os mesmos sintomas da Luísa. O médico recomendou observação. Já notificaram o departamento de saúde. Ótimo. Quanto mais pessoas souberem, mais rápido vamos impedir isso. Você sabe quem é a Adriana? Professora de psicologia infantil. Ela trabalhou no Instituto de Pesquisa de Comportamento em São Paulo. Foi demitida por testar a substância fenodol em um grupo de crianças. Teve um escândalo há 3 anos, mas abafaram o caso. Marta ficou chocada. Como uma pessoa assim foi contratada pela escola? Documentos limpos. Ninguém investigou a fundo. Meu Deus! Ela ligou o computador, pesquisou o nome Adriana Monteiro mais Fenodol mais São Paulo. Na 4ª página dos resultados apareceu uma matéria antiga. Aluna de mestrado em psicologia infantil suspensa por interferir ilegalmente na mente de estudantes usando métodos químicos não autorizados. Marta desabou na cadeira. O vento soprou pela janela, gelando sua espinha. Luísa foi uma das cobaias ou daquela mulher. A professora Adriana foi presa mesmo, mamãe? Luísa perguntou baixinho enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, após o 2º exame neurológico. Marta apertou mais forte a mão da filha. Sim, ela não vai mais dar aula. E também não vai mais te ver. Luísa assentiu levemente e depois abaixou a cabeça. Então, eu não preciso mais ser boazinha, mamãe? A pergunta fez Marta parar no meio do corredor. Você sempre foi boazinha, Luísa. Mas não precisa ser boazinha por medo de ninguém. Você só precisa ser você mesma. A menina não disse nada, apenas encostou a cabeça na mão da mãe, cansada. Na manhã de segunda-feira, Marta foi convidada a comparecer à delegacia do bairro. Ela entrou na sala com uma pasta de documentos velha, onde guardava todas as provas que havia reunido em silêncio. O tenente da Vara da Infância e Juventude puxou uma cadeira e a convidou a sentar. Obrigado por ter vindo. O caso da senhora Adriana Monteiro foi transferido para a Unidade de Crimes Educacionais. Precisamos de mais depoimentos da senhora, especialmente sobre o momento em que começou a desconfiar. Comecei a me preocupar depois do 3º doce. Marta respondeu com a voz rouca. Porque Luísa disse que a professora Adriana mandou ela não contar para ninguém. A senhora ainda tem esse doce? Tenho. Guardei até a embalagem, tirei foto de cada doce, cada dia.
E tem o laudo do laboratório. Nós já confirmamos. Era a substância chamada fenodol, proibida de ser usada na educação infantil. A professora Adriana admitiu o que fez, mas alegou que era uma terapia de modulação comportamental. Ela é uma louca. Rodrigo observou Marta por um longo tempo. A senhora foi a primeira a denunciar. Sem a sua coragem, outras crianças poderiam continuar sendo afetadas sem que ninguém soubesse. Marta assentiu, olhando para o vazio. Eu sou só a mãe de uma criança de 6 anos. Não sou heroína. A senhora é mãe. E por isso, é mais corajosa do que qualquer um. Uma semana depois, o caso foi oficialmente noticiado pela imprensa. Professora primária é presa por dar substância que afeta o sistema nervoso a alunos como forma de recompensa. A polícia informou que Adriana Monteiro usou fenodol, um tranquilizante leve proibido em crianças, misturado em doces distribuídos aos alunos do primeiro ano B da escola Colégio Nossa Senhora das Graças. A escola mergulhou em crise. A diretora, Isabela Rocha, pediu afastamento. Um grupo de professores substitutos foi designado para assumir a turma temporariamente. Marta recebeu uma ligação de alguém totalmente inesperado, Camila, irmã de Adriana. Alô, é a senhora Marta, mãe da Luísa? Sim. Quem está falando? Eu sou Camila Adriana. Eu sou irmã da Adriana. Marta ficou em silêncio por um instante. Eu não quero ter mais nenhum vínculo com ela. Eu entendo. Mas, por favor, me conceda alguns minutos. Eu também sou professora, e não consigo acreditar que a Adriana fez isso. Mas eu posso contar à senhora sobre o passado dela. Marta permaneceu em silêncio. Por fim, disse. Fale. A Adriana era brilhante, sabia? Foi a primeira da turma no mestrado em psicologia infantil. Ela sonhava em criar um centro de apoio para crianças com transtornos de comportamento. Mas nossos pais a forçaram a seguir na área de pesquisa. No Instituto de Comportamento, ela desenvolveu uma teoria chamada regulação suave, usando estimulantes neurológicos leves para auxiliar na formação de hábitos. Parece algo feito para adestrar animais. Eu sei. Eu mesma fui contra. Ela foi suspensa por testar isso em um grupo de crianças autistas sem autorização. Desde então, perdeu todas as oportunidades. Nenhum centro quis aceitá-la, nenhum instituto a aprovou. E então ela virou professora. Marta apertou os dentes. Sim. E eu acho que ela nunca abandonou aquela teoria. E agora Luísa e várias outras crianças viraram cobaias. Me desculpe. Como irmã dela, eu me sinto envergonhada. Não peça desculpas a mim. Peça desculpas às crianças. Marta desligou o telefone, apertando-o com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na manhã seguinte, Marta chegou à escola mais cedo do que de costume para buscar Luísa. Viu Mateus esperando a mãe perto do portão. Os olhos do menino estavam vidrados, e ele segurava uma folha de papel com um desenho mal feito da professora Adriana, cercada por crianças sorrindo. Marta se agachou e perguntou baixinho. Mateus, foi você quem desenhou isso? O menino assentiu com a cabeça. A tia Adriana mandou a gente desenhar um sonho bonito. Ela disse que, no sonho, se todo mundo obedecer, ninguém vai chorar. Marta se levantou, os olhos brilhando de raiva. Caminhou até a secretaria da escola e bateu na mesa. Quero falar com o responsável pela turma 1B. Uma professora jovem, de cabelos castanhos levemente bagunçados, saiu da sala. Eu sou Elisa, estou substituindo a professora Adriana. Aconteceu alguma coisa? As crianças já estão recebendo apoio psicológico? Ainda não houve nenhuma orientação oficial. Estamos aguardando instruções. E até lá, quantas crianças mais teremos que perder? Elisa ficou em silêncio. Os professores ensinam, os pais ficam no escuro. Quem protege essas crianças? Nesse momento, uma voz masculina surgiu atrás dela. Eu entendo a sua revolta.
Marta se virou. Um homem de uns 35 anos, usando camisa azul e olhos escuros e vivos, aproximou-se. Eu sou Tomás Duarte. Serei o novo professor titular da turma 1B. Você sabe o que aconteceu aqui? Sei. E não estou aqui para consertar o passado, mas para garantir que isso nunca mais aconteça. À noite, Luísa estava colorindo enquanto Marta lavava a louça. A menina levantou o olhar e perguntou: Amanhã a mamãe pode me levar para a escola? Amanhã de manhã o turno da mamãe começa mais tarde. Eu vou com você. Eu quero que a mamãe conheça o professor Tomás. Ele não dá bala, mas deixa a gente contar histórias. Que tipo de histórias? Qualquer uma. Hoje eu contei que a mamãe queimou o pão. Todo mundo riu. Marta parou por um instante. E o professor, ele falou alguma coisa? Ele disse: rir é o melhor remédio, se a gente sabe a hora certa de rir. Ele não brigou com ninguém, não riscou o nome de ninguém. Marta apertou levemente o pano de prato. Você gosta do professor? Eu não sei. Mas eu não sonho mais com a tia Adriana. A frase cortou Marta por dentro como uma faca. Mas também foi o primeiro sinal de que havia uma luz. Mais tarde, o celular vibrou. Uma mensagem de Lucas. Marta, obrigado. O Diogo começou a dormir melhor. O médico disse que foi porque ele parou de tomar os doces a tempo. Você salvou ele. Marta colocou o telefone sobre a mesa. Olhou para Luísa, que dormia abraçada a um ursinho de pelúcia já gasto. Tudo o que ela tinha feito era por este momento. Uma criança dormindo em paz. Sem sobressaltos. Sem pesadelos. Sem ser manipulada por ninguém além de si mesma. Luísa ainda está se sentindo mal? Perguntou com delicadeza a psicóloga Maria Santos, enquanto se abaixava para olhar Luísa encolhida no canto do sofá da sala de terapia. Marta assentiu. Ela ainda sente dores na barriga e diz que a cabeça gira sempre que lembra da professora Adriana. Maria entregou para Luísa uma bonequinha de lã. Quer contar para mim se sonhou alguma coisa hoje? Luísa não respondeu. Apenas balançou a cabeça suavemente e apertou a bonequinha contra o peito. Marta se virou, com a voz baixa, e a minha filha uma vez disse. A professora Adriana falou que, se eu me comportar, vou dormir para sempre e nunca mais vou ficar triste. Aquilo me arrepiou. Maria suspirou, com um olhar cheio de preocupação. Isso é um tipo de sugestão subliminar. Quando combinada com sedativos em dose baixa, afeta fortemente o subconsciente. Ainda bem que você interrompeu a tempo. Ainda não foi a tempo. Não sei quanto o cérebro da Luísa já foi afetado. Pode se recuperar, mas é preciso paciência. O importante é que ela não está mais em contato com a substância. Marta assentiu, apertando as próprias mãos. Ela costumava ser um pequeno sol. Agora, parece que está coberta por uma nuvem cinzenta bem espessa. Naquela noite, Marta se sentou para rever as anotações que havia feito sobre os comportamentos de Luísa. Desde os momentos em que a menina parecia distraída, falava coisas sem sentido, até os desenhos rabiscados descrevendo o sono eterno que Adriana instilava. Em uma das páginas do caderno, Luísa havia desenhado a si mesma deitada em uma cama flutuando entre nuvens, ao lado de uma mulher de vestido comprido, com cabelo preso em coque, sorrindo, mas sem olhos. Abaixo do desenho, estava escrito de forma trêmula. Ela disse para não contar para a mamãe. Ela sabe todos os sonhos. Marta não conseguiu dormir depois de ver aquela página. Levantou-se, foi até a varanda e acendeu um cigarro, um hábito que havia abandonado desde o nascimento de Luísa, mas naquela noite, ela sentiu que precisava. Sob a luz fraca do poste, o mundo parecia distorcido. E ela pensou em algo, Luísa não era a única. No dia seguinte, Marta começou a ligar para vários pais da lista da turma. Alguns não atenderam. Outros se recusaram a conversar. Mas alguns aceitaram se encontrar. Num pequeno café à beira da estrada, Marta sentou-se em frente a três responsáveis, Lucas, pai de Diogo,
Paula, mãe da Camila, e o Sr. João Torres, avô do Mateus. Obrigada por virem. Eu sei, e não é fácil aceitar que nossos filhos foram vítimas. Paula abaixou a cabeça. Achei que a Camila só estivesse cansada por causa dos estudos. Acabei culpando ela sem razão. Lucas apertou firme a xícara de café. Cheguei a brigar com o Diogo por ele não querer fazer lição. Não imaginei que fosse por causa de remédio. João suspirou. Mateus uma vez disse a professora Adriana falou que, se eu não obedecer, ela vai deixar meu sonho todo preto. Achei que fosse imaginação dele. Quero formar um grupo, disse Marta, com um olhar afiado como lâmina. Um grupo de pais para exigir oficialmente uma investigação completa. Não podemos deixar isso ser abafado. Eu topo. Lucas respondeu imediatamente. Eu também. Paula assentiu. João hesitou um pouco. Mas, e será que a escola vai aceitar? Não vamos mais perguntar à escola. Vamos exigir das autoridades. Marta pronunciou cada palavra com firmeza. Assim nasceu o grupo O Pais pela Verdade. Marta ficou à frente. Redigiram uma petição, enviaram para a Secretaria de Educação da cidade, com 26 assinaturas de pais, cópias de prontuários médicos, depoimentos das crianças e imagens da sala de aula. A imprensa começou a prestar mais atenção. Em um portal de educação local, um artigo com o título O Doce da Obediência à Verdade por trás da sala de aula dos sonhos o viralizou. Ao mesmo tempo, na delegacia do distrito de Santa Cecília, Adriana foi interrogada pela segunda vez. O delegado da Vara da Infância e Juventude colocou diante dela um desenho de Luísa. Você se lembra deste desenho? Adriana sorriu. Luísa era a mais criativa da turma. Você acha que uma criança desenhar a si mesma dormindo para sempre é criatividade? É uma forma delas expressarem emoções. Eu não obriguei ninguém a desenhar isso. Você sabe os efeitos do Fenodol? Eu ajustei a dosagem. O efeito era apenas acalmar o comportamento. Você é professora, não farmacêutica. Quem te deu autorização para experimentar? Adriana olhou diretamente nos olhos dele. Ninguém. Mas aquelas crianças precisavam de silêncio. Os pais só queriam filhos obedientes, boas notas, sem confusão. Eu apenas dei o que eles queriam. Rodrigo ficou em silêncio. Mas com remédio, ele falou entre os dentes. Com o silêncio exigido dos dois lados. Eu só aproveitei isso. Na sala de terapia, Luísa começou a desenhar imagens mais alegres, uma árvore, uma casa, um cachorro. Mas Marta manteve todos os desenhos antigos como um arquivo vivo. Um dia, a menina entregou um papel para Marta. Hoje eu desenhei um novo sonho. Marta olhou ela e Luísa sentadas num banco do parque, tomando sorvete, cercadas por várias crianças brincando. Marta perguntou: Você não desenhou mais a professora Adriana? Luísa balançou a cabeça. Ela não está mais nos meus sonhos. Certa noite, Marta foi convidada para um painel com pais na sede comunitária. Subiu no pequeno palco, sob luzes amarelas. Boa noite a todos. Eu sou Marta, mãe da Luísa, da turma 1B. Não sou boa em falar em público. Sou apenas uma mãe, que achava que sua filha estava apenas sensível por causa da idade. Mas depois percebi que havia algo mais profundo, mais escuro e invisível. E eu estava certa. O salão ficou em silêncio absoluto. Não podemos controlar tudo o que acontece na escola. Mas podemos observar mais de perto nossos filhos. Ouvi-los. Confiar na nossa intuição. E nunca pensar, acho que não é nada, ponto. Aplausos soaram não altos, mas firmes. Na primeira fileira, uma jovem professora, Elisa, que substituiu Adriana, se levantou. Obrigada. Eu sou professora, e com sua história, aprendi muito. Prometo que nunca deixarei uma criança ser negligenciada na minha sala de aula. Marta sorriu levemente. Você não precisa fazer algo grandioso.
Só precisa ouvir. Tarde da noite, Marta voltou para casa. Luísa já estava dormindo. Na mesa de estudos, um papel com um desenho inacabado, um coração, e no meio, uma frase trêmula. Te amo, mamãe. Você é a luz. Marta se sentou, as mãos tremendo. No meio da escuridão de ações ocultas, dos doces falsamente inofensivos, sua filha ainda guardava um coração sincero. E esse coração estava começando a se curar. Na manhã seguinte, Luísa acordou mais cedo que o habitual. Sentou-se quieta na cama, olhando fixamente pela janela. Marta entrou com a roupa passada na mão. Princesa, por que acordou tão cedo hoje? Luísa não respondeu. Apenas repetiu uma frase em tom monótono: hoje eu vou ser a princesa adormecida. A professora Adriana falou para a mamãe não se preocupar. Marta congelou. O que você disse? Luísa se virou, os olhos vidrados, o rosto sem expressão. Eu vou dormir por muito tempo. Na floresta tem rosas e tem borboletas e não tem brigas. Marta correu até a filha, segurando seus ombros. Luísa. Olha para a mamãe. Luísa piscou algumas vezes, depois começou a chorar. Eu não sei, e minha cabeça dói tanto. Marta, tremendo, abraçou a filha. Está tudo bem, a mamãe está aqui. Não vou deixar ninguém te machucar. Logo depois, Marta vasculhou a mochila da filha. No fundo, encontrou um desenho rabiscado, Luísa deitada numa cama coberta de flores, cercada por sombras. Ao lado, uma figura adulta com o cabelo preso em coque, claramente Adriana sorrindo com olhos vazios. Abaixo do desenho, a frase torta: ela disse para mamãe não se preocupar. Eu vou dormir bem para sempre. O rosto de Marta ficou pálido. Ela segurou o papel, pegou o celular e ligou para a polícia. Aqui é o Tenente Mendes. A Luísa acabou de dizer algo muito estranho. Parece hipnose. Achei um desenho e parece uma despedida de uma criança que vai desaparecer. Calma. Precisamos ver esse desenho e conversar com a criança. Vou mandar uma equipe imediatamente. 15 minutos depois, 2 policiais chegaram à casa de Marta. Registraram o depoimento, recolheram o desenho e recomendaram levar Luísa para um exame médico urgente. No Hospital Infantil de São Paulo, a doutora Patrícia Almeida, neurologista pediátrica, examinou Luísa. Concluiu: a menina apresenta sinais leves de disfunção do sistema nervoso autônomo, resposta lenta, possivelmente devido ao acúmulo prolongado de sedativos leves. É perigoso, doutora. Se continuar, pode afetar aprendizado, memória e até emoções. Mas agora, ainda é reversível. Marta assentiu, apertando a mesa com força. A professora Adriana e ela programou as crianças para virarem bonecos obedientes. Com o remédio. De volta para casa, Marta abriu o e-mail. Na caixa de entrada, uma nova mensagem do advogado do grupo de pais. Protocolamos oficialmente a acusação contra Adriana Monteiro pelos crimes de abuso infantil, envenenamento intencional, violação da ética profissional e danos psicológicos graves a menores de idade. O Ministério Público aceitou abrir audiência preliminar para a próxima semana. Marta, se aceitar ser a testemunha principal, vamos solicitar proteção especial para a identidade da Luísa. Marta ficou em silêncio. A luz fraca iluminava o novo desenho de Luísa sobre a mesa, mãe e filha lado a lado, ao fundo um dragão derretendo sob o sol. Ela sussurrou: eu vou fazer. Serei a voz da minha filha. Na delegacia, o delegado da Vara da Infância e Juventude apresentou os depoimentos de 3 outras crianças, Camila, Diogo e Mateus. Todos confirmaram ter recebido doces, sido orientados a guardar segredo e ouviram frases da professora Adriana como: quem contar para os pais não merece confiança. O sonho é onde estarei sempre protegendo vocês, desde que se comportem. Se você chorar, eu saberei, mesmo enquanto dorme. Uma gravação da câmera escondida pela polícia na sala de aula captou Adriana sussurrando para Mateus. Sua mãe não precisa saber disso. Eu sou quem mais te entende.
Se você me obedecer, nunca será abandonado. Rodrigo bateu a mão na mesa. Chega. Isso não é só conduta imprópria. É manipulação. Enquanto isso, Marta continuava investigando o passado de Adriana no Instituto de Comportamento de São Paulo. Encontrou um relatório interno vazado. Adriana Monteiro havia testado um método de reflexo positivo com recompensa farmacológica em 12 crianças autistas, das quais 3 apresentaram hiperatividade severa após a intervenção, e 2 desenvolveram sintomas leves de depressão. O nome de Adriana havia sido apagado dos registros públicos. Marta imprimiu uma cópia e enviou ao advogado. Na manhã de sábado, Marta levou Luísa ao parque. No banco, entregou à filha um caderno. Luísa segurava a caneta, hesitante. A professora Adriana disse que não era para escrever. Mas a mamãe disse que você pode escrever. Porque essa é a sua história. Luísa olhou para a mãe por um longo tempo, então assentiu com a cabeça. Marta se levantou, deu alguns passos e se afastou. Ela ligou para Elisa, a nova professora da turma. Elisa, preciso perguntar, além das coisas que a professora Adriana deixou, havia algo especial na sala? Tem um armário trancado que ela deixou fechado, ninguém sabe a senha. Você pode pedir para alguém abrir? Helena, a responsável técnica, pode ajudar. Vou tentar contatá-la. Na mesma tarde, Marta recebeu uma ligação de Elisa. Conseguimos abrir o armário. O que tinha dentro? Uma caixa grande de balas, muito mais do que eu imaginava. E um monte de documentos. Cadernos de anotações de comportamento. Ela monitorava cada criança, cada dia, cada pequeno gesto. Elisa, você pode guardar uma cópia para mim? Já fotografei tudo. Vou te mandar agora. A mensagem chegou. Nas fotos, estavam tabelas de acompanhamento. Luísa, dia 15, silenciosa a manhã toda. Recompensa 1. Diogo, dia 17, chorou com saudade da mãe. Ponto negativo. Camila, dia 20, teve pesadelo. Observação adicional. Marta segurou o celular com força, o coração apertado. Adriana não manipulava apenas por fora. Ela investigava mais profundamente do que a escola jamais imaginou. Ela registrava até os sonhos das crianças. Tarde da noite, Marta escreveu uma carta enviada a todos os pais do grupo. Não estamos lutando apenas por nossos filhos. Estamos lutando por todas as crianças que não conseguiram falar. Não podemos aceitar um sistema que permite que alguém como Adriana manipule, controle e lave o cérebro das crianças sob o disfarce de educação comportamental. Eu, Marta, não sou mais uma mãe com medo. Eu sou aquela que vai se levantar. Com vocês. Na manhã de segunda-feira, Marta levou Luísa à escola mais cedo. As duas caminharam em silêncio por uma rua coberta de luz dourada, com folhas de outono estalando sob os pés. Luísa ainda não falava muito, mas seu rosto já não estava tão pálido. Ela não olhava mais fixamente para o vazio. Ao chegar ao portão, o professor Tomás estava lá, abaixado para cumprimentar Luísa. Olá, pequena artista. Trouxe seu caderno de desenho hoje? Luísa assentiu e tirou um novo desenho da mochila. Nele, havia uma ponte de madeira sobre um rio, 2 pessoas de mãos dadas no meio da ponte, uma criança e um adulto de cabelo cacheado, ambos sorrindo. Esse sou eu com você? Tomás perguntou. Luísa sorriu. Sim. Eu pensei, e se o senhor for a ponte, eu não vou cair. Marta virou o rosto, mordendo os lábios com força. No gabinete da promotoria, a advogada Clara Lima, responsável pelo caso Adriana, organizava os documentos com o investigador da Vara da Infância e Juventude. Este é o material mais recente da escola. Rodrigo colocou sobre a mesa as fotos dos cadernos de anotações. Ela monitorava a psicologia das crianças por dia, por emoção, por sono. Clara folheou as páginas. O que ela queria de crianças de 6 anos? Usar substâncias proibidas, manipular a consciência, controlar sonhos? Rodrigo tirou da pasta um desenho de Luísa.
Tente ver pelos olhos de uma criança. Se todos os dias a professora Adriana sorria, fazia carinho, dava balas e dizia: "Eu sou a única que entende você", a criança vai acreditar. Completamente. Clara estreitou os olhos. Ela não precisava de vara. Nem gritar. Bastava uma bala, ponto. E a ausência dos adultos. Ao mesmo tempo, Marta preparava o relatório para a advogada. Sobre a mesa estava um desenho antigo de Luísa, com as palavras: "Sou princesa, mas a mamãe é quem segura a coroa". Ela ligou o gravador e começou a ler. Sou Marta Ribeiro. Mãe de Luísa Ribeiro da Costa, 6 anos. Escrevo este relatório para confirmar que minha filha recebeu balas da professora Adriana Monteiro com substâncias sedativas não autorizadas, por pelo menos 12 dias consecutivos. A professora Adriana incentivava Luísa a guardar segredo, causando efeitos psicológicos e fisiológicos evidentes. Afirmo que jamais autorizei qualquer forma de recompensa ou punição relacionada a medicamentos. Sua voz embargou. Mas ela continuou. A professora Adriana inseriu na mente da minha filha frases como: "Quanto mais você dormir, mais boazinha será, eu estarei sempre no seu sonho, e se você não contar para a mamãe, será especial". Essas frases, para uma criança, não são inofensivas. Ela desligou o gravador, as mãos tremendo. Ao meio-dia, Marta recebeu uma ligação inesperada da diretora Isabela Rocha, que havia pedido afastamento após o caso Adriana. Senhora Marta, sei que não é fácil receber essa ligação. Pensei que a senhora não queria mais se envolver com isso. É verdade, eu fugi. Fui covarde. Mas não posso mais ficar em silêncio. Quero encontrar você. Por quê? Porque sei que Adriana já havia sido investigada quando era estagiária no Instituto de Comportamento. E eu fui alertada sobre isso, antes de contratá-la. O que disse? Houve um e-mail anônimo avisando que ela havia testado substâncias em crianças. Mas no currículo oficial não constava nada. Eu ignorei. A senhora deu a ela acesso a uma sala cheia de crianças só porque o currículo era bonito? Eu errei. E agora, o que vai fazer? Fornecer todos os arquivos, diário de contratação, trocas de e-mails entre mim e ela, tudo para as autoridades. E quero pedir desculpas. De professora para a mãe. Marta ficou em silêncio por um instante. O que preciso não é um pedido de desculpas. É a garantia de que a senhora vai ficar do lado das crianças, mesmo que sua posição esteja por um fio. Eu prometo. Na cela número 6, Adriana Monteiro sentava-se num canto, sem o ar confiante dos primeiros dias. À sua frente estava o desenho que seu advogado, Rafael Barros, acabará de colocar sobre a mesa. Você sabe quem desenhou isso? Adriana olhou de relance. Luísa. Ela sempre foi boa com desenhos. O que você disse para a menina achar que dormir para sempre era algo bom? É uma forma de guiar sonhos. Crianças têm medo do caos. Eu ensino a amar a tranquilidade. Com remédios? Com mentiras. Eu apenas fiz o que ninguém tem coragem de fazer. Nem os pais, nem a escola, controlar o caos desde a raiz. Barros se levantou. Não posso defendê-la se continuar pensando assim. Você está enfrentando acusações de envenenamento e abuso. Nenhum profissional sério da psicologia aprova seu método. Porque eles não têm coragem suficiente, murmurou Adriana. Naquela noite, Marta foi convidada a discursar em uma conferência de pais no nível municipal, onde as escolas apresentavam planos para reforçar o acompanhamento psicológico nas instituições. Ela subiu ao palco. Eu achava que era pequena. Uma mãe que trabalha à noite, mora num canto de condomínio onde ninguém repara. Mas descobri que quando você é mãe, não é a mais fraca nessa luta. Você é a mais forte, porque lutará até o último suspiro para proteger seu filho. O auditório inteiro aplaudiu em pé. De volta para casa, Luísa estava colorindo. Marta sentou-se ao lado. Mamãe, hoje contei para o professor Tomás sobre o pesadelo que tive. Estou orgulhosa por você ter contado.
Ele disse, enquanto mais você compartilha, mais o sonho ruim derrete como sorvete no sol. Marta sorriu, suavemente. Ele tem razão. Luísa colocou um desenho nas mãos da mãe e as duas de pé num campo, com balões em forma de sol no céu. Ao lado estava escrito, e não tenho mais medo da professora Adriana. Marta abraçou a filha, sem conseguir dizer nada. No dia da audiência preliminar, Marta usava uma camisa branca abotoada até o pescoço, cabelo preso, e segurava firme sua pasta de documentos. Ela entrou na sala do tribunal com o olhar fixo, sem hesitar um segundo. Na frente, Adriana Monteiro estava com algemas leves, rosto sereno, cabelo preso em coque. Ainda parecia uma professora exemplar, como se tudo não passasse de um pequeno desvio acadêmico. A advogada Clara Lima chamou Marta como testemunha. Ela se posicionou diante do microfone, olhando diretamente para o conselho do tribunal. Sou Marta Ribeiro, mãe de Luísa Ribeiro da Costa, aluna do 1º B do Colégio Nossa Senhora das Graças. Por favor, relate o que sua filha vivenciou. Clara falou suavemente. Luísa era uma criança alegre, ativa e adorava cantar. Mas depois, ela começou a trazer balas cor-de-rosa sem rótulo para casa. Achei que eram prêmios comuns. Mas em poucos dias, ela mudou, dispersa, cansada, calada, com dores de cabeça, e dizia frases estranhas como "eu vou dormir para sempre" ou "a professora Adriana disse que mamãe não precisa se preocupar". Você verificou o conteúdo da bala? Levei uma para análise. Resultado, continha fenodol, um sedativo proibido para uso infantil sem prescrição. Clara assentiu, mostrando o laudo ao tribunal. Além de Luísa, sabe de outras crianças afetadas? Sim. Entrei em contato com muitos pais da turma. Diogo, Camila, Mateus, todos apresentaram sintomas semelhantes. Algumas crianças contaram que Adriana dava balas e exigia segredo. Uma chegou a sonhar com ela ao lado da cama, dizendo dorme que é melhor. Adriana continuava em silêncio, olhos fixos em Marta. Você acredita que não foi coincidência? De forma alguma. Ela tinha um sistema de monitoramento, cadernos detalhados, rankings secretos na turma, e uma linguagem sugestiva sobre sonhos. Nenhum professor tem direito de fazer isso com crianças. Obrigada. Clara voltou-se ao juiz. A ré já havia sido suspensa por conduta similar no Instituto de Pesquisa Comportamental de São Paulo, e mesmo assim continuou seus experimentos. Após a audiência, Marta saiu para o corredor. Lucas, Paulo e o Sr. João a aguardavam. Você foi incrível, disse Lucas, colocando a mão no ombro de Marta. Só contei a verdade, respondeu ela. Mas você transformou a verdade em ação. Paula acrescentou. João, sempre calado, finalmente falou. Mateus disse que sonhou com você ontem à noite. Ele disse, a mãe da Luísa foi quem acendeu a luz no meu sonho. Marta olhou para o teto do corredor. As lâmpadas fracas pareciam olhos semicerrados. E ela pensou, se ninguém acende a luz, as crianças viverão para sempre num mundo onde balas decidem quem merece amor. No dia seguinte, Marta foi convidada a voltar à escola com os investigadores. A sala 1B ainda guardava vestígios do passado, o quadro branco com a frase torta "Hoje é dia do silêncio", ou o armário de brinquedos trancado, a estante com contos sobre princesas adormecidas. Elisa comentou algo mais? Marta perguntou ao policial ao lado. Sim. Ela encontrou uma caixinha no armário de artes com desenhos de Luísa, Diogo e outras crianças. Cada desenho tinha uma marca de cor, verde para obediente, vermelho para com problema. Marta pegou um dos desenhos. Nele, Luísa havia desenhado um gato roxo dormindo sob a lua, mas estava marcado com vermelho. Abaixo, uma anotação de Adriana, imaginação excessiva a revisar. Ela queria controlar até a imaginação da minha filha, e Marta murmurou. Por isso, você precisa continuar. Precisa falar, escrever, contar. Não pare no tribunal, disse o policial, com voz grave. Naquela noite, Marta criou um blog chamado O Por Sonhos Reais. A primeira postagem.
Quando minha filha começou a falar sobre um sono longo como nos contos de fadas, pensei que estivesse sonhando acordada. Mas era o sussurro do remédio, do medo, da sugestão. Um adulto, chamado de professora, plantou essa semente na mente da minha filha e de muitas outras crianças, apenas para sustentar uma teoria desumana de controle comportamental. A educação não precisa de doces envenenados. Educação precisa de luz, de escuta, e de um coração bondoso. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, faça seu filho acreditar que o silêncio é uma recompensa, e que os sonhos são um refúgio da realidade. A postagem se espalhou. Grupos de pais compartilharam em massa. Alguns professores começaram a comentar, dizendo que já tinham visto casos semelhantes, mas não tiveram coragem de falar. O nome Adriana Monteiro tornou-se símbolo da manipulação na educação. Uma semana depois, Marta recebeu uma mensagem de Elisa. Marta, você precisa saber, hoje a Luísa ficou de pé no meio da sala, levantou a mão e disse, eu tinha medo de sonhar. Mas agora eu gosto. Porque nos sonhos, minha mãe sempre está lá. A turma inteira aplaudiu. Marta colocou o celular sobre a mesa, apertou forte a mão. Olhou para Luísa, que estava colorindo num canto do quarto. O que você está desenhando? Luísa levantou o olhar, mostrou o desenho, uma bola de neve com uma casinha dentro, duas pessoas em pé ao lado da lareira, e borboletas voando ao redor. Mãe, sabe de uma coisa? Disse baixinho. Eu não lembro mais do cheiro do doce rosa. Sério? Sim. Eu só lembro do cheiro do suor da mamãe me abraçando. No dia em que eu estava com febre, você me abraçou o tempo todo. Esse cheiro eu nunca esqueci. Marta abraçou forte a filha. Pela primeira vez em muitas semanas, ela chorou não de medo, não de raiva, mas de alívio. Luísa estava de volta. Não completamente. Mas pedacinhos dela estavam voltando. No final do caderno de desenhos, Marta viu uma ilustração que Luísa fez naquele dia. Havia uma grande porta aberta, atrás dela uma luz intensa. Na frente da porta, havia uma frase, e mamãe disse, e se você quiser sair, eu vou estar esperando do outro lado. E Luísa saiu. Senhora Marta, por favor, pode entrar, disse o secretário do tribunal. Marta assentiu, entrou na sala de audiência com a pasta de documentos na mão e o coração pesado, mas as pernas já não tremiam. Luísa estava na sala de espera especial junto com a psicóloga Patrícia Almeida. A menina não precisaria testemunhar em tribunal, mas seu depoimento gravado foi aceito como uma das principais provas. Vai ficar tudo bem. A mamãe só vai conversar um pouco e já volta. Marta sussurrou para a filha antes de passar pela porta. Eu desenhei você. Luísa entregou um papel dobrado à mãe. Eu chamei você de uma mulher que sabe o que o vento disse. Marta sorriu trêmula, apertou a mão da filha. Eu vou soprar todas as nuvens escuras para longe. Na sala de audiência, o clima era tenso como corda esticada. Adriana Monteiro estava sentada atrás do vidro de isolamento, sem algemas, mas com o olhar vazio. O advogado de defesa, Sr. Rafael Barros, parecia exausto, preparando as palavras finais da audiência. O juiz assentiu. Advogada Clara Lima, a palavra é sua. Clara se levantou, seu olhar percorreu os membros do júri. Não nos estenderemos. A essência deste caso não está em um ato isolado, mas em toda uma sequência de manipulações sofisticadas sobre crianças com objetos de recompensa, linguagem sugestiva, e substâncias que afetam o sistema nervoso de forma não autorizada. Isso foi feito dentro de uma sala de aula, que deveria ser o espaço mais seguro para uma criança. Ela ergueu a pasta de documentos, e aqui está a lista de 13 alunos que foram confirmados como tendo recebido balas contendo fenodol, dadas diretamente por Adriana Monteiro. Todas as crianças apresentam sinais clínicos e distúrbios emocionais, insônia, delírios leves ou sugestões persistentes. Clara deu um passo à frente e baixou o tom, convido a mãe de uma dessas crianças, a senhora Marta Ribeiro, para prestar depoimento. Marta se levantou, caminhou lentamente até o púlpito. A senhora pode nos contar quando começou a perceber algo estranho?
Na terceira bala. Minha filha, Luísa, disse que a professora Adriana pediu segredo. E ela começou a ficar calada, como um adulto sem alma. E depois? Levei o doce para análise. Encontraram sedativo. Ela não apenas manipulava o comportamento, mas suprimia o espírito das crianças com sorrisos e promessas de uns sonhos lindos se fossem boazinhas. Transformou a sala em um laboratório, e as crianças em cobaias. E o que a senhora sentiu ao descobrir que sua filha fazia parte disso? Marta apertou o microfone, os olhos brilhando. Senti como se tivessem quebrado minha coluna. Ser mãe e não perceber que sua filha está sendo envenenada dia após dia. Ser mãe e não notar que aqueles sonos tranquilos eram controle programado. Uma lágrima caiu na gola de sua camisa branca. Mas então entendi, se eu não falasse, ninguém falaria. Clara assentiu. Obrigada, senhora. Na plateia, alguns pais enxugavam as lágrimas. Lucas apertava a mão do filho Diogo, e fez um gesto de cabeça para Marta. O juiz perguntou, Varré deseja fazer sua própria defesa? Adriana Monteiro se levantou, a voz leve como o vento, e nunca machuquei nenhuma criança. Eu só tentei criar um ambiente tranquilo, onde não fossem afetadas por barulhos, medos ou instabilidades vindas de casa. Fiz o que o sistema não tinha capacidade de fazer. Um dos juízes perguntou, a senhora sabia que o uso do fenodol não é autorizado? Sim. Mas a dosagem era baixa, sem danos físicos. Eu só queria que ele estivesse em paz. Adriana respondeu, olhando para baixo. E para isso, manipulava sonhos, linguagem, comportamento e até os sentimentos das crianças? Eu achei que estava ajudando. Clara imediatamente se levantou. Solicitamos a abertura de processo formal com 3 acusações: abuso de poder no exercício educacional, uso de substância proibida com impacto no sistema nervoso de menores, e grave violação da ética profissional. O juiz bateu o martelo. Audiência encerrada. O caso será encaminhado para processo formal. A ré permanecerá detida até julgamento. Todas as informações sobre os alunos envolvidos serão mantidas em sigilo absoluto. Fora do tribunal, Marta viu Luísa desenhando num banco de pedra no jardim. O que está desenhando? A cama antiga onde eu sonhava com a professora Adriana. Luísa respondeu, reforçando o contorno com um lápis preto. E agora? Agora eu desenho uma tesoura. Eu cortei esse sonho. Marta sentou-se ao lado da filha, sem dizer nada, apenas segurou sua mão. Uma semana depois, Luísa começou um tratamento psicológico intensivo com a doutora Patrícia. As sessões nem sempre foram fáceis. Em algumas, a menina apenas olhava para o teto, sem desenhar, sem falar. Luísa, quer brincar de combinar cores e sentimentos? Perguntou Patrícia. Não. Eu não gosto mais de rosa, respondeu baixinho. E de que cor você gosta? Luísa ficou em silêncio, depois apontou para um lápis azul. Essa é a cor da mamãe. Quando ela está triste, mas ainda me beija antes de ir trabalhar. Sabe de uma coisa? Azul também é a cor da coragem silenciosa. Mas agora, você pode ser corajosa com sua voz. Luísa sorriu levemente, e pela primeira vez em semanas, pegou o lápis e desenhou um céu claro. Na escola, o professor Tomás começou a mudar o método de ensino e aboliu recompensas materiais. Em cada aula, os alunos ouviam histórias, desenhavam livremente, e compartilhavam sentimentos. A Camila disse hoje, quando eu fico triste, não penso mais em doces. Eu quero um abraço. Tomás contou a Marta quando ela foi buscar Luísa. Você fez o que muitos não tiveram coragem de fazer. Marta disse suavemente. Não. Eu apenas continuei o que você começou. Ela sorriu. Eu só sou uma mãe que se recusou a ficar em silêncio. E com esse não silêncio, eu aprendi a escutar. Naquela noite, Marta abriu o e-mail e viu uma mensagem da advogada Clara.
O tribunal confirmou o processo formal contra Adriana Monteiro com pena de 7 a 12 anos de prisão, proibição vitalícia de exercer na área educacional. O caso será tratado em sigilo por envolver menores. A sentença preliminar será anunciada no próximo mês. Marta terminou de ler, não comemorou, não gritou. Apenas desligou o computador, levantou-se, e foi até o quarto de Luísa. A menina dormia profundamente, ainda segurando a velha boneca de crochê. Marta beijou sua testa. Acabou, meu amor, sussurrou. O verdadeiro sonho começou. Mamãe. Hoje o professor Tomás deixou a gente pintar com canetinha aquarela. Eu desenhei a gente em cima das nuvens, com o mar embaixo, e golfinhos pulando. Luiz entrou correndo em casa, segurando o desenho ainda molhado. Marta a recebeu nos braços. Que lindo! Meu cabelo é tão comprido assim? Até o calcanhar. O professor disse, pode imaginar a mamãe como uma super-heroína, se quiser ponto. Marta riu, olhando cada traço com atenção. Não havia mais manchas escuras, nem a figura da professora de coque. Só céu e luz. Você está feliz? Sim. Mas hoje eu não ganhei nenhum prêmio, viu? Marta inclinou a cabeça. É mesmo? Sem doce, sem estrelinha, sem selinho. Mas eu fiquei feliz mesmo assim. O professor Tomás falou, e nós somos as estrelas. Não precisamos de ninguém colando rótulo na gente. Marta ficou alguns segundos em silêncio. Você entendeu isso? Luísa assentiu decididamente. Eu não preciso de doce para saber que sou boa. Só preciso que a mamãe sorria quando eu conto uma história. Ela abraçou a filha com força. Você cresceu. Tenho tanto orgulho de você. Na manhã seguinte, Marta levou Luísa mais cedo à escola. O professor Tomás arrumava brinquedos no corredor. Bom dia, Luísa, ele cumprimentou. Trouxe algo especial hoje? Luísa mostrou uma pedrinha. Achei no parque. Acho que é uma pedra mágica. Ela fala comigo. O que ela disse? Ela disse, hoje vai ter alegria sem motivo. Tomás riu. Preciso de uma dessas. Marta, ao lado, falou baixinho, quero agradecer a você. Ela mudou muito. Não fiz nada. Só deixei que fossem elas mesmas. Sem doces, sem notas, sem categorias. Você não tem medo da reação dos pais? No começo sim. Alguns perguntavam, por que não tem recompensa? Por que não avalia o comportamento? Mas depois perceberam que as crianças riam mais, desenhavam mais, falavam mais. Não é preciso recompensa para ser obediente. E não é preciso silêncio para ser amado. Naquela tarde, Marta recebeu uma carta do Departamento de Educação da cidade e ela foi convidada como palestrante no seminário sobre segurança psicológica no ambiente da educação infantil. No auditório, centenas de pessoas, em sua maioria professores, pais e psicólogos, aguardavam em silêncio. O mediador apresentou. A próxima convidada não é especialista, não tem título acadêmico, não é pesquisadora. Mas ela é a voz de milhares de pais que permaneceram calados por não saberem o que perguntar. Convidamos Marta Ribeiro. Aplausos soaram. Marta subiu ao palco, segurando o microfone com as duas mãos. Eu achava que era apenas uma mãe comum entre milhões. Mas então, uma noite, minha filha disse, a professora falou para a mamãe não se preocupar. Eu vou dormir para sempre e eu não pude mais ficar parada. O auditório ficou completamente silencioso. Nem todos temos formação para detectar algo estranho. Mas todos temos algo chamado instinto. Não o ignore. Não pense, deve ser nada demais. Porque é justamente nesse descuido que outros ocupam o espaço. Marta pausou por alguns segundos e levantou um desenho. Minha filha desenhou isso. Ela dormindo, cercada por sombras, com um adulto sorrindo ao fundo. Mas ontem, ela desenhou nós duas no céu, com golfinhos voando ao redor.
Eu perguntei, por que golfinhos? Ela disse, porque agora ninguém mais controla meus sonhos. Desta vez, os aplausos foram estrondosos. Uma semana depois, foi anunciada a sentença oficial para Adriana Monteiro. 11 anos de prisão, proibição vitalícia de atuar na educação e de ter contato com menores de idade. A notícia se espalhou pelos jornais. Professora que manipulava crianças com doces recebe sentença pesada. A justiça foi feita. Clara, a advogada do caso, ligou para Marta. Nós conseguimos. Mas é estranho e não sinto alegria. Por que você não queria vingança? Só queria acabar com o sofrimento. Eu só queria que as crianças pudessem dormir em paz. Sem remédio. Sem medo. E elas estão conseguindo. Uma por uma. Na escola, Tomás organizou o dia de contar sonhos ou uma aula especial onde os alunos compartilhavam o que haviam sonhado recentemente. Luísa, você quer contar o seu? O professor perguntou. A menina se levantou, segurando um desenho. Eu sonhei que minha mãe era o vento. Eu voava com ela até um lugar com cheiro de pão quentinho e sem gritos. Lá, o Diogo era um super-herói, e a Camila tinha asas. Você gostaria de voltar a esse sonho? Luísa balançou a cabeça. Não. Porque eu acho que, e se eu conseguir contar, é porque já trouxe ele para a vida de verdade. Tomás assentiu. O professor acredita em você. Naquela tarde, Marta e Luísa voltavam da feira e passaram por uma pequena loja de balas artesanais. Luísa parou para olhar. Mãe, eu não tenho mais medo de bala. É mesmo? Eu sei que bala não é ruim. O que importa é quem dá. Quer comer uma? Eu só preciso da mamãe. Marta se abaixou e beijou a testa da filha. O melhor presente da mamãe é ter você. Luísa sorriu e puxou a mãe pela mão. À noite, Marta abriu o caderno onde anotava cada passo da recuperação de Luísa. No final da página, escreveu: ela não sonha mais com aquela cama. Não ouve mais sussurros ao pé do ouvido. Agora, quando dorme, sorri. Quando acorda, me abraça e pergunta: o que vamos fazer de divertido hoje? E eu entendi: amar não é oferecer recompensas. Nem controlar. Amar é estar presente. É ouvir. É não abandonar. Na manhã de segunda-feira, Luísa acordou animada para ir à escola. Mãe, hoje eu sou a contadora de histórias da turma. Sério? E vai contar o quê? Vou contar a história de uma menina e a mãe dela que saíram para encontrar as cores do sonho. E elas encontraram? Luísa sorriu. Encontraram sim. No bolso do casaco da mãe. Marta riu. Por que no bolso? Porque a mãe sempre me leva com ela. Mesmo quando está cansada, com dor, ou chorando. Então acho que ela guarda o sonho lá também. Marta apertou a filha contra o peito. É verdade. E você é esse sonho. Essa história é um alerta profundo sobre a importância da vigilância no ambiente escolar e o poder silencioso do amor materno. Através da dolorosa, porém corajosa, jornada de Marta, entendemos que amar não é controlar ou dar recompensas materiais, mas sim estar presente e ouvir de verdade. As crianças precisam ser protegidas com o coração desperto dos adultos, não com o silêncio. Quando pais têm coragem de se levantar por seus filhos, a justiça se manifesta. E o amor genuíno é o remédio mais poderoso para curar qualquer ferida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.